Uma movimentação muito estranha nos bastidores de Brasília acaba de colocar Michele Bolsonaro no centro de uma polêmica que ninguém imaginava ver explodindo dentro da própria direita. Enquanto Jair Bolsonaro enfrenta um dos momentos mais delicados de sua vida, com a saúde fragilizada e submetido a fortes restrições, Flávio Bolsonaro tenta seguir a missão política que teria recebido diretamente do próprio pai. Só que, no meio desse caminho, decisões tomadas por Alexandre de Moraes estariam dificultando justamente o contato entre Bolsonaro e o filho escolhido para representá-lo politicamente. E é aí que surge a pergunta que está deixando muita gente com a pulga atrás da orelha. Por que essas decisões acabam, na prática, fortalecendo Michele Bolsonaro como uma das principais interlocutoras dentro da casa? Seria apenas uma coincidência provocada pelas circunstâncias ou alguém estaria se aproveitando dessa situação para construir um projeto próprio de poder? Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson, estamos firmes e fortes, e aqui não tem boleto nem pix. Hoje nós vamos mostrar por que comentaristas, advogados e integrantes da própria direita começaram a levantar sérias dúvidas sobre o afastamento entre Michele e Flávio Bolsonaro, sobre as decisões de Alexandre de Moraes e sobre uma possível movimentação política que pode provocar uma ruptura definitiva dentro da família do maior líder da direita brasileira. E eu já deixo uma coisa muito clara, ninguém aqui está apresentando como fato comprovado a existência de um acordo entre Michele Bolsonaro e Alexandre de Moraes. O que existe são decisões, declarações e acontecimentos que, quando colocados lado a lado, levantam questionamentos sérios e precisam ser analisados sem medo, sem idolatria e sem passar pano para ninguém. Segundo as informações apresentadas no material, a decisão de restringir as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai teria aumentado ainda mais a desconfiança dentro do grupo bolsonarista. Flávio não seria apenas mais um filho tentando visitar o pai. Ele teria sido apontado por Jair Bolsonaro como seu porta-voz e como o nome escolhido para conduzir o projeto político da família na corrida presidencial. Portanto, quando uma decisão impede ou limita justamente o contato entre o líder e o representante escolhido por ele, isso deixa de ser apenas uma questão familiar e passa a ter consequências políticas muito maiores. Se Flávio precisa ouvir orientações, discutir estratégias e transmitir ao público as decisões do pai, como ele poderá cumprir essa função sem ter acesso adequado a Jair Bolsonaro? E quem passa a ocupar esse espaço quando o filho escolhido fica afastado? Michele Bolsonaro. É exatamente esse ponto que fez alguns comentaristas levantarem a possibilidade de que as decisões de Moraes, mesmo que não tenham sido tomadas com essa intenção declarada, possam acabar favorecendo politicamente a ex-primeira-dama. De um lado, Flávio teria um acesso cada vez mais limitado. Do outro, Michele permaneceria muito mais próxima de Bolsonaro dentro de casa, com uma convivência praticamente diária e com condições de influenciar as informações que chegam e saem daquele ambiente. Isso significa que Michele esteja manipulando Jair Bolsonaro. Não existe prova disso, mas significa que a situação precisa ser observada com muita atenção, porque poder político também se constrói através de acesso, influência e controle da comunicação. Durante muito tempo, muita gente dentro da direita enxergou Michele como uma figura importante justamente porque ela aparecia ao lado do marido, defendia os valores conservadores e era apresentada como uma aliada fiel de Jair Bolsonaro. Só que o cenário começou a mudar quando vieram à tona divergências públicas com Flávio Bolsonaro e sinais de que ela poderia estar construindo um caminho político independente. O desgaste teria ficado ainda mais evidente após episódios envolvendo declarações, vídeos e posicionamentos que não estariam alinhados com o projeto anunciado pelo próprio Bolsonaro. Um dos pontos mais comentados foi uma gravação feita por Michele contra uma decisão política de Flávio. Segundo as análises apresentadas, o vídeo não teria parecido um simples desabafo espontâneo. Havia uma mensagem organizada, um cenário preparado e um discurso aparentemente pensado com antecedência. Isso provocou uma pergunta inevitável. Jair Bolsonaro sabia que aquele vídeo seria publicado.
porque existem apenas duas possibilidades e ambas são extremamente graves. Se Bolsonaro sabia e concordou, então ele teria autorizado a própria esposa a atacar publicamente o filho que havia escolhido como seu representante. Mas caso não soubesse, Michelle teria publicado um vídeo contra Flávio sem o conhecimento do marido, criando um conflito dentro da família justamente quando Bolsonaro estava vulnerável e enfrentando sérios problemas. De acordo com relatos mencionados na transcrição, o clima teria ficado pesado dentro da casa quando Jair Bolsonaro tomou conhecimento daquele episódio. Não temos como confirmar os bastidores familiares, mas é evidente que a relação pública entre Michelle e Flávio passou a demonstrar sinais de uma divisão cada vez mais difícil de esconder. O próprio Flávio teria declarado que já não mantinha uma relação normal com Michelle. E quanto mais ele buscava uma aproximação ou tentava reduzir o conflito, mais a ruptura parecia aumentar. Isso chama atenção porque, em uma situação normal, todos os integrantes da direita deveriam estar concentrados em enfrentar Lula, o PT e as arbitrariedades que vêm atingindo Bolsonaro e seus aliados. Porém, em vez de união, o que o público começou a enxergar foi uma verdadeira guerra interna pelo comando do espólio político de Jair Bolsonaro. E vamos falar a verdade: não existe momento pior para uma disputa de vaidades. O líder está fragilizado, o campo conservador precisa de direção e o Brasil caminha para uma eleição decisiva. Se cada grupo começar a puxar para um lado, quem ganha com isso é justamente o sistema que sempre trabalhou para dividir e enfraquecer a direita. É por esse motivo que as decisões de Alexandre de Moraes passaram a ser analisadas também pelo efeito político que provocam. O ministro pode alegar motivos jurídicos para restringir contatos e visitas, mas o resultado prático precisa ser observado. Flávio, apontado como porta-voz, perde espaço. Michelle, que convive diretamente com Bolsonaro, ganha força como interlocutora. E, ao mesmo tempo, surgem informações de que ela pretende disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. Meus amigos, não estamos falando de um cargo qualquer. O mandato de senador dura 8 anos. O Senado tem apenas 81 integrantes e possui poderes extremamente importantes sobre o Supremo Tribunal Federal. É o Senado que analisa indicações de ministros e também é o responsável por processos de impeachment contra integrantes do STF. Portanto, uma candidatura de Michelle ao Senado teria um enorme peso político. E é exatamente nesse ponto que alguns analistas começaram a perguntar se ela estaria sendo construída como uma opção alternativa dentro do campo conservador, substituindo Flávio ou até mesmo ocupando um espaço que antes seria destinado a outro nome. Alguns chegaram ao ponto de chamá-la de possível candidata do sistema ou candidata de Alexandre de Moraes. É uma acusação gravíssima e não deve ser apresentada como fato sem provas. Porém, quando comentaristas experientes começam a levantar essa hipótese publicamente, é porque existe um conjunto de acontecimentos que precisa ser esclarecido. O problema é que Michelle já fez declarações sobre Moraes que provocaram revolta em parte da direita. Em determinado momento, ela chegou a usar uma linguagem religiosa e se referir ao ministro como um irmão em Cristo. Para muitos conservadores, isso soou como uma tentativa de aproximação justamente com o homem responsável por decisões que atingiram duramente Jair Bolsonaro, seus aliados e centenas de pessoas ligadas aos acontecimentos do dia 8 de janeiro. Ninguém está dizendo que um cristão deve negar a fé ou o respeito a qualquer pessoa. Mas existe uma diferença enorme entre reconhecer a humanidade de alguém e suavizar politicamente a imagem de uma autoridade que vem sendo acusada de praticar abusos contra a direita. Para quem acompanha o sofrimento de Bolsonaro e de tantas famílias, esse tipo de declaração não poderia passar despercebido. Outro ponto que aumentou a desconfiança foi a diferença de tratamento entre mensagens levadas por Michelle e mensagens atribuídas a Flávio. Segundo as análises apresentadas, Michelle já teria transmitido publicamente uma orientação de Jair Bolsonaro pedindo que as pessoas não a criticassem. Essa comunicação não teria provocado a mesma reação das autoridades. Já quando Flávio tentou divulgar uma carta ou uma mensagem do próprio pai, a situação acabou sendo tratada de maneira diferente e novas restrições foram impostas. Então a pergunta é simples: por que uma mensagem transmitida por Michelle seria aceita, enquanto uma comunicação feita pelo filho, apontado como porta-voz, provocaria interferências? Qual é o critério?
A lei está sendo aplicada de maneira igual ou as decisões acabam escolhendo quem pode e quem não pode falar em nome de Jair Bolsonaro. É esse tipo de contradição que alimenta as suspeitas. Quando a regra muda, dependendo da pessoa envolvida, a sociedade tem o direito de perguntar o que está acontecendo. Não podemos esquecer que Jair Bolsonaro teria registrado em uma carta sua preferência por Flávio como representante político. O documento, segundo o material, teria trazido recados diretos e deixado claro que o filho deveria assumir essa função. Mesmo assim, pessoas próximas a Michele teriam contestado publicamente a autenticidade ou o significado dessa escolha. Um aliado muito próximo da ex-primeira-dama teria procurado jornalistas para afirmar que Flávio estava mentindo e que Bolsonaro não o havia escolhido. Isso demonstra que a disputa não surgiu ontem. Já existia um movimento tentando enfraquecer o nome de Flávio e impedir que ele fosse reconhecido como sucessor político do pai. Mais tarde, a carta veio a público e aumentou ainda mais o desgaste. Quando Bolsonaro aponta um filho como porta-voz e logo depois esse filho tem o contato com o pai dificultado, é impossível não perceber o peso político dessa decisão. Não podemos afirmar que tudo foi planejado para beneficiar Michele, mas também não podemos fingir que o benefício político não existe. O acesso direto ao líder oferece uma vantagem gigantesca para qualquer pessoa que queira disputar influência dentro do grupo. E enquanto a direita se divide, Lula e seus aliados observam tudo de camarote. Meus amigos, aproveite este momento para se inscrever no canal Movimento Brasil Patriota, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Esse apoio é fundamental para o nosso boletim informativo alcançar mais brasileiros. Agora vamos continuar, porque o ponto mais delicado dessa história ainda precisa ser analisado. O que mais preocupa é a possibilidade de Michele Bolsonaro estar colocando um projeto pessoal acima da unidade do campo conservador. A ex-primeira-dama teria decidido seguir com seu plano de disputar uma vaga no Senado, mesmo depois de deixar a presidência do PL Mulher e enfrentar um desgaste público com Flávio. Não existe problema algum em uma mulher disputar uma eleição. Ela tem esse direito, assim como qualquer cidadão que cumpra as exigências legais. O problema começa quando essa candidatura surge em meio a uma ruptura com o projeto anunciado pelo próprio marido e provoca a sensação de que pessoas próximas estão tentando substituir o nome escolhido por Jair Bolsonaro. A direita brasileira precisa entender que popularidade nas redes sociais não significa automaticamente capacidade de governar ou experiência política. Michele acumulou uma enorme quantidade de seguidores porque esteve ao lado de Bolsonaro, porque representava a imagem de uma esposa leal e porque defendia pautas importantes para o público conservador. Mas qual é a trajetória política própria construída por ela? Quais projetos nacionais foram liderados? Quais enfrentamentos foram assumidos quando a situação ficou realmente difícil? Essas perguntas não são ataques pessoais, são perguntas que qualquer candidato precisa responder. Não basta possuir milhões de seguidores e uma imagem popular. Para comandar um país ou exercer um mandato de enorme importância, é necessário apresentar posições claras, experiência, coragem e, principalmente, lealdade ao projeto que levou aquela pessoa até o centro da política nacional. Parte do público começou a enxergar que Michele talvez esteja apostando no fato de possuir uma base fiel capaz de segui-la independentemente das decisões de Jair Bolsonaro. E isso é extremamente perigoso, porque a popularidade dela foi construída dentro do bolsonarismo, não fora dele. Romper com o grupo, desafiar a orientação do líder e depois tentar herdar seus eleitores seria uma atitude que muita gente poderia interpretar como oportunismo político. Os comentaristas citados no material foram ainda mais duros e afirmaram que não acreditam que Michele esteja sendo simplesmente chantageada ou obrigada a tomar determinadas atitudes. Para eles, a ex-primeira-dama teria sido atraída pela possibilidade de conquistar poder próprio. Essa é a opinião dos comentaristas, não um fato comprovado. Porém, a crítica ganhou força porque Michele teria adotado posturas consideradas incompatíveis com a imagem que construiu durante anos. Um dos episódios lembrados envolveu uma troca de acusações com Paulo Figueiredo.
Segundo a transcrição, Michele e Damares teriam usado uma linguagem de confronto, convidando Paulo a ir pessoalmente ao Brasil e deixando de considerar que ele enfrenta riscos jurídicos caso retorne ao país. Para a parte da direita, esse comportamento demonstrou uma falta de sensibilidade com alguém que se encontra impedido de visitar o próprio pai e vive uma situação familiar extremamente dolorosa. Uma pessoa pode discordar politicamente de Paulo Figueiredo, mas debochar ou diminuir a dificuldade de alguém que não pode voltar ao próprio país seria uma atitude incompatível com o discurso cristão que Michele apresenta publicamente. O público conservador não pode aceitar que a religião seja usada apenas como decoração política. Falar em Cristo exige coerência, compaixão e responsabilidade. Quando alguém invoca a fé para defender sua imagem, essa pessoa também precisa aceitar que suas atitudes serão comparadas com aquilo que prega. Outro fato mencionado foi a suposta autorização de Michele para que uma arma pertencente a Jair Bolsonaro fosse inutilizada. A informação teria sido divulgada pela imprensa com base no relato de um policial ou militar responsável. Novamente, precisamos ter cuidado. A transcrição menciona essa notícia, mas não apresenta o documento completo, a manifestação de Michele, nem todos os detalhes do episódio. Mesmo assim, o caso aumentou a percepção de que decisões importantes relacionadas a Jair Bolsonaro estariam sendo tomadas sem a participação direta dos filhos e sem transparência para o público. E cada novo acontecimento vai formando um quebra-cabeça. Primeiro, a relação com Flávio se deteriora. Depois, Michele publica um vídeo contrário ao movimento político do enteado. Em seguida, surgem declarações mais amenas em relação a Alexandre de Moraes. Ao mesmo tempo, Flávio tem seu contato com o pai limitado, Michele permanece próxima e seu nome aparece como possível candidata ao Senado. Separadamente, cada episódio poderia ter uma explicação, mas quando todos são colocados na mesma mesa, é natural que o público desconfie e cobre respostas. O Brasil já viu muitas vezes o sistema escolher personagens aparentemente de oposição para manter seus interesses intactos. Nem sempre o candidato do sistema veste a camisa do PT ou repete os discursos da esquerda. Muitas vezes, ele pode surgir como alguém de centro, como uma figura moderada, ou até como uma pessoa que se apresenta como conservadora, desde que esteja disposta a preservar os acordos de Brasília e impedir mudanças verdadeiras. Isso significa que Michele seja essa pessoa. Não há prova para afirmar, mas significa que ela precisa esclarecer sua posição. Ela apoia integralmente Flávio Bolsonaro como nome escolhido por Jair. Ela considera legítima a carta apresentada pelo ex-presidente. Ela condena as restrições que impedem o filho de falar com o pai. Ela pretende usar sua candidatura ao Senado para enfrentar os abusos do Supremo ou para construir uma relação confortável com os ministros. São respostas simples que poderiam encerrar boa parte das especulações. O silêncio, as mensagens confusas e as ações contraditórias apenas aumentam o problema. Também precisamos observar quem está em volta de Michele. Nenhum político constrói um projeto sozinho. Existem assessores, aliados, estrategistas e grupos interessados em ocupar cargos. Muitas vezes, a pessoa que está no centro da disputa acredita estar tomando decisões próprias, mas acaba sendo conduzida por gente que enxerga uma oportunidade de poder. Os integrantes do chamado entorno de Michele estariam interessados em transformá-la em uma alternativa a Flávio Bolsonaro, talvez criando uma espécie de novo projeto presidencial. Essa movimentação explicaria por que aliados próximos teriam tentado desacreditar a carta de Jair Bolsonaro e por que a ruptura com Flávio foi alimentada em vez de resolvida. Flávio, segundo o material, chegou a pedir desculpas e tentou reabrir o diálogo. Um candidato precisa fazer isso. Ele precisa buscar unidade, conversar e impedir que conflitos pessoais destruam um projeto político. Porém, quanto mais Flávio tentava costurar uma reconciliação, mais a distância parecia aumentar. Isso indica que talvez o problema não seja apenas uma ofensa ou um desentendimento familiar. Pode existir uma divergência muito mais profunda sobre quem deverá controlar o futuro político do bolsonarismo. De um lado, estaria Flávio, respaldado pela carta e pela escolha do pai. Do outro, Michele, com enorme força nas redes sociais e apoiada por um grupo que poderia enxergá-la como um nome mais popular
e mais fácil de vender eleitoralmente. No centro de tudo, Jair Bolsonaro, fragilizado, com limitações de comunicação e submetido a decisões judiciais que reduzem seu contato com pessoas escolhidas por ele. Essa situação não é normal. Um homem que liderou milhões de brasileiros não pode ter sua representação política definida por terceiros ou pelas circunstâncias criadas por uma decisão judicial. Ele precisa ter o direito de escolher quem falará em seu nome, desde que isso ocorra dentro da lei. Quando uma autoridade interfere justamente nesse ponto, o impacto político precisa ser discutido. Alexandre de Moraes não pode se transformar, direta ou indiretamente, em alguém que decide qual integrante da família Bolsonaro terá mais acesso, mais influência ou mais condições de falar pelo ex-presidente. Mesmo que a decisão seja apresentada como jurídica, suas consequências políticas são enormes e não podem ser ignoradas. Existe ainda uma hipótese defendida por alguns comentaristas de que Michelle poderia estar sendo pressionada ou chantageada. Essa teoria parte da ideia de que, por estar ao lado do marido e tentar evitar que ele seja enviado novamente para um presídio fechado, ela poderia aceitar determinadas condições. É uma possibilidade mencionada por algumas pessoas, mas não existe prova apresentada no material. Outros analistas rejeitam completamente essa interpretação e afirmam que Michelle age por vontade própria, movida por ambição política. Sem documentos, gravações ou testemunhos confiáveis, ninguém pode escolher uma dessas versões e apresentá-la como verdade. Porém, a maneira mais simples de acabar com a suspeita seria Michelle assumir uma postura transparente e coerente. Ela poderia declarar publicamente que respeitará a escolha de Jair Bolsonaro, apoiar o porta-voz indicado por ele e condenar qualquer tentativa de dividir a direita. Poderia também esclarecer sua relação política com Alexandre de Moraes e explicar se houve algum tipo de diálogo ou aproximação. Enquanto isso não acontece, a especulação continua crescendo. Também é importante falar sobre a corrida eleitoral. A transcrição menciona pesquisas que mostrariam uma disputa apertada entre Flávio Bolsonaro e Lula, com cenários de empate ou vantagem para o petista. Como não foram apresentados os levantamentos completos, os institutos, as datas e as margens de erro, esses números não devem ser tratados como uma fotografia definitiva. Pesquisa eleitoral influencia o debate, mas não determina antecipadamente o resultado. A direita já viu institutos errarem, subestimarem candidatos conservadores e tentarem criar a sensação de vitória inevitável da esquerda. Portanto, não é hora de abandonar Flávio ou buscar um plano alternativo apenas porque determinadas pesquisas mostram dificuldade. É hora de fortalecer o nome escolhido, cobrar uma campanha firme, corrigir erros e mobilizar o eleitorado. Se Michelle estiver olhando para pesquisas e construindo uma candidatura própria por acreditar que Flávio não vencerá, ela estará cometendo um enorme erro. A função de uma aliada seria ajudá-lo a crescer, não aproveitar sua dificuldade para ocupar seu espaço. A direita não pode repetir o comportamento da velha política, em que cada liderança pensa apenas na própria candidatura, no próprio mandato e no próprio grupo. O Brasil precisa de união para enfrentar Lula, o PT, os abusos do STF e o avanço de um sistema que tenta controlar a opinião pública, silenciar adversários e decidir quem poderá disputar eleições. Uma divisão pública entre Michelle e Flávio entregaria de presente para a esquerda tudo aquilo que ela precisa: desânimo, confusão e briga interna. E existe um último ponto que não pode ser ignorado. Caso Flávio vença a eleição presidencial e Michelle seja eleita senadora mantendo uma relação de conflito com ele, essa divisão poderá continuar dentro do próprio governo. Em vez de apoiar as medidas do presidente, ela poderia se transformar em uma liderança independente, capaz de pressionar, dificultar votações ou fortalecer grupos interessados em controlar o Senado. Isso é apenas uma possibilidade política, mas precisa ser considerada antes que o público entregue um mandato de 8 anos a qualquer pessoa. O eleitor conservador não deve votar por emoção, aparência ou número de seguidores. Precisa analisar lealdade, coerência, coragem e compromisso com as pautas da direita. Michelle Bolsonaro possui qualidades, uma história ao lado do ex-presidente e uma enorme capacidade de comunicação. Porém, isso não a coloca acima de questionamentos.
Ninguém pode receber um cheque em branco apenas por carregar o sobrenome Bolsonaro. O mesmo vale para Flávio, Eduardo, Carlos ou qualquer outra liderança. A direita precisa parar de criar figuras intocáveis. Nosso compromisso deve ser com o Brasil, com a liberdade, com a verdade e com o projeto conservador, não com ambições individuais. Quando alguém age corretamente, merece nosso apoio. Quando surgem contradições, merece ser cobrado. E neste momento, Michele precisa explicar com clareza de que lado está. Está com a decisão política de Jair Bolsonaro e com a unidade da direita ou está construindo um projeto pessoal apoiado por pessoas que querem enfraquecer Flávio? As decisões de Alexandre de Moraes estão produzindo apenas consequências jurídicas ou estão interferindo diretamente no comando político da oposição? Existe uma aproximação real ou tudo não passa de uma interpretação provocada por uma sequência de coincidências? Essas perguntas ainda não possuem respostas definitivas. Mas uma coisa é certa, a ruptura está ficando cada vez mais difícil de esconder. E o povo brasileiro não aceitará ser enganado por discursos preparados, vídeos bem produzidos ou campanhas nas redes sociais. Quem quiser liderar a direita terá que provar lealdade nos momentos difíceis, enfrentar o sistema de frente e respeitar a escolha do maior líder conservador do país. Agora eu quero saber a sua opinião. Michele Bolsonaro está sendo injustamente acusada ou realmente existe um projeto pessoal de poder sendo construído contra a escolha de Jair Bolsonaro? As decisões de Alexandre de Moraes estão interferindo no futuro político da direita? Escreva aqui nos comentários. Inscreva-se no canal Movimento Brasil Patriota e compartilhe este boletim informativo com todos os seus amigos. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser.